Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. De antemão, eu já peço desculpa pelo atraso de 10 minutos da nossa live. Nós costumamos ser muito pontuais, mas o motivo hoje é muito bom. A gente está chegando de uma reunião, de uma bela reunião no centro de São João de Meriti, feito pela Juliana, que nos recebeu em sua casa, junto com um grupo de seus amigos, jovens. E em breve a gente vai estar postando aqui as fotos, uma reunião muito produtiva. Ouvir o jovem sempre é bom, sempre sai coisa legal. O jovem de hoje é muito antenado, está muito ligado nas coisas e a gente precisa ouvi-los. Deixa eu só aqui tirar o som para isso não acontecer mais, pessoal. Pronto, já tirei aqui. Me desculpe mais uma vez. Nós estamos hoje na live, o intuito dessa live, como a gente convidou vocês, para falar de política e politicagem. Por que política e politicagem? A gente tem notado muito, observado nas nossas caminhadas, por onde a gente tem andado, que essas eleições desse ano está muito concentrada na questão das eleições presidenciais. Mais uma vez conseguiram nos polarizar, nos dividir em dois grupos, e que você não interessa aquilo que você pensa, não interessa os seus projetos, não interessa as suas ideias. A pergunta que te fazem é se você é de um lado ou do outro, esquerda ou direita. Então, em função dessa polarização, a gente resolveu abrir uma conversa com vocês para que todo eleitor possa entender que nós estamos num momento muito importante, não só para o Brasil, mas para o Rio de Janeiro também. E por ocasião dessas eleições gerais, também serão eleitos o governador do estado do Rio de Janeiro e os deputados estaduais e os deputados federais pelo Rio de Janeiro, o senador também. Mas nós vamos falar do assunto que nos interessa, que é a questão da Alerj. Creio que todos saibam, a Alerj é composta por 70 deputados estaduais que são eleitos pelo eleitor de todo o estado do Rio de Janeiro. Tenho também ouvido, tenho me preocupado muito, pessoas de municípios que não são do Rio de Janeiro, região da Costa Verde, pessoal da região dos Lagos, que a gente tem andado bastante, perguntando, mas eu posso votar em você, doutor? Eu moro aqui em Cabo Frio. Claro que sim, é uma eleição estadual. Precisamos ficar muito ligado a isso para que a gente não venha incorrer em erro. Então, a eleição é estadual em qualquer lugar, em qualquer município do estado do Rio de Janeiro, o seu voto é válido para os deputados estaduais e deputados federais. Então, como eu disse para você, a Alerj é composta de 70 deputados, né? Nós temos um voto e vamos ter que escolher dos diversos candidatos aquele que mais nos representa. Por que a minha preocupação em conversar com vocês? Salvo engano, eu falei na última live, o nosso estado passa por um momento muito delicado. O estado passa por recuperação fiscal, muito isso em situação dos últimos governos. Se você imaginar que dos 7 últimos governadores eleitos para o estado do Rio de Janeiro, 5 foram presos e 1 impeachmentado, você começa a entender por que o estado do Rio de Janeiro vem atravessando esse momento muito delicado. Mas aí eu falo para vocês, é culpa exclusiva do cargo executivo, no caso dos governadores que passaram por essa cadeira? Exclusivamente não. Por quê? Eu acabei de dizer para vocês que a Alerj, que são os deputados estaduais, que têm competência para fazer leis e para fiscalizar o executivo, como o dinheiro é gasto, como o executivo aplica o dinheiro do estado de Rio de Janeiro, entendo eu que se existem 70 fiscalizadores, será que um dos 70 fiscalizadores não conseguiu identificar que o Rio de Janeiro estava indo numa direção muito ruim e nos levou aonde nós estamos hoje? Praticamente falidos. O Rio de Janeiro não consegue desenvolver mercado de trabalho. Do Sudeste, da região Sudeste, nós somos o último estado que ainda não conseguiu fazer a máquina desenvolver, caminhar, progredir novamente e qualificar pessoas e ofertar empregos. São 70 deputados estaduais. Então não é possível que não haja fiscalização. Aí vem esse tema que eu quero falar com vocês, né? De política e politicagem. Que a gente nem precisa nem entrar dentro do estado do Rio de Janeiro, mas dentro da própria localidade,
que a gente mora dentro do nosso município, né? Infelizmente, a politicagem, ela faz com que o governo do estado fique loteando os órgãos públicos. É muito comum a gente ver na televisão ou ouvir em determinados relatos que um posto de saúde, quem manda ali é um vereador, que um órgão do Detran, quem manda é um deputado, quando aquilo ali deveria estar pronto para servir o povo, independentemente de quem é o coordenador, de quem é a indicação política do coordenador daquele órgão público. Só que a politicagem é tão grande, a necessidade de estar no poder é tão grande, que a gente vê esses absurdos. Quantas obras hoje, ou benfeitorias, vêm sendo prometidas porque nós estamos em ano eleitoral? Eu vou dizer para você aqui na minha cidade de São João de Meriti. Estão se vangloriando que o governador, enfim, vai fazer o restaurante popular no município de São João de Meriti. Mas, governador, com todo respeito à sua pessoa, no ano eleitoral, o senhor decide anunciar, através de um deputado que é da sua bancada, que, a meu ver, tá, deputado? O senhor está cometendo crime eleitoral, porque chegou na porta da minha casa um papelzinho do senhor distribuindo folheto anunciando a obra. O senhor é pré-candidato à reeleição, é um deputado de mandato, mas é um pré-candidato à reeleição. Inclusive colocando a foto do seu irmão, que é pré-candidato a federal, um vereador de mandato, distribuindo papel, se vangloriando dessa obra. Essa obra é uma obra pública, é uma obra do governo do estado. Então, eu entendo que no período eleitoral, isso é abuso de poder político, abuso de poder, o uso da máquina pública. Então, isso que eu falo que é politicagem. Você anda pela tua cidade, você é cansado de ver na tua cidade faixas agradecendo um vereador. Na minha cidade, tem faixa agradecendo um deputado estadual por um ponto de ônibus com 2 cadeiras. Agora mesmo, antes de entrar na live, eu estava vendo nas redes sociais, o prefeito da cidade de São João de Meriti, correndo para inaugurar, porque ele sabe que tem prazo para inaugurar obras públicas para beneficiar os candidatos dele só até o dia 2 de julho, está correndo para inaugurar obras públicas, praça, e disse que já estava na praça, pronto para inaugurar, feliz, e que estava esperando a chegada do deputado estadual dele. Meu Deus do céu, o prefeito da cidade, executor da obra pública, com dinheiro público, esperando o deputado, candidato dele à reeleição para inaugurar a praça. Isso é politicagem. É isso, por isso que eu digo para vocês, enquanto nós tivermos os mesmos, não haverão novos tempos, que eles estão botando isso aí, unidos pelos novos tempos se os políticos são os mesmos. É um absurdo isso que acontece. Tivemos a festa do padroeiro da minha cidade agora, onde o prefeito simplesmente quebrou um chafariz que era um marco da cidade, no centro da cidade, em frente à igreja tradicional, não justificou por quê, não colocou um tapume de uma obra pública dizendo quanto ele gastou para fazer aquilo ou quanto ele vai gastar para fazer outra coisa. Já deu entrevista dizendo que vai ser uma academia, já deu entrevista que vai ser um espaço para terceira idade. Ele está tão perdido com politicagem que ele acaba dando essas declarações infelizes e que infelizmente cabe fiscalização. Então, assim, eu disse para vocês, restaurante popular que o governador do estado, não estou dizendo que é ruim não, o restaurante popular é muito bom, só que se aproveitam do momento em que o povo passa por um momento delicado na questão de alimentação, o povo está passando fome, para iludir o eleitor, dizendo que agora, no ano de eleição, faltando 3 meses, 90 dias para o pleito, dizer que vai fazer um restaurante popular. Isso é politicagem? Isso não é politicagem? Isso não é política. Isso é politicagem. Porque ele teve todo o governo dele para fazer, agora 90 dias do pleito, passando uma crise de alimentação, o povo da Baixada Fluminense passando fome, aí ele vem dizer que vai inaugurar restaurante popular. E o deputado de base dele distribuindo santinho na cidade com a foto dele e do irmão dele, porque os dois são candidatos, um estadual e um federal, atribuindo a ele essa obra do restaurante popular. Isso é crime, isso já está guardado e arquivado, porque isso é crime. Se continuar fazendo, eu não vou mandar recado não. Eu, como advogado eleitoral, vou encaminhar o material ao Ministério Público, porque isso é politicagem.
A eleição, o primor da eleição é que todos tenham igualdade de competição. Um mandatário usar de obras públicas para se promover e ainda botar foto é crime eleitoral, sim, e a gente está de olho. Tivemos anteontem também a inauguração de creche. Creche na Baixada Fluminense, toda mãe sabe que não pode trabalhar porque não tem onde deixar os filhos. Aqui em São João de Meriti, a 90 dias do pleito, 2 dias antes de ser proibida a inauguração de obras públicas, com participação de candidato, o prefeito correu para inaugurar uma creche e ainda botou na rede social. Por favor, venham, tem vaga sobrando. Aonde? Na Baixada Fluminense que a senhora encontra vaga sobrando? Obra eleitoreira, pegaram uma escola, fizeram uma creche, transformaram em creche, e estão gritando para ter vaga no meio do ano, e que a gente sabe que as mães trabalhadoras sabem que isso não existe. Isso também é politicagem. Isso a gente está de olho, isso a gente está fiscalizando, isso a gente acha um absurdo e quer abrir o olho do eleitor para que não caia nessa armadilha. Isso é mais uma armadilha de ano eleitoral, na qual eles te oferecem um monte de coisa, mas vão te abandonar daqui a 90 dias. Todas essas obras prometidas não vão acontecer mais daqui a 90 dias. Isso é só para ganhar a eleição. Falei de faixas. O povo precisa aprender também a fiscalizar. Hoje, com a tecnologia, o avanço, a celeridade das informações, a informação está na tua mão. Acesso a diários oficiais do seu município, diário oficial do estado, para você ver a quantidade de nomeações que estão acontecendo nos municípios. A quantidade de nomeações de cargos comissionados que estão acontecendo nas suas cidades. E o pior ainda, nomeações com data retroativa. Nomeações com data retroativa? O que quer dizer isso, doutor Márcio? Sai no Diário Oficial de hoje que a pessoa foi nomeada com data retroativa 2020, 2021. Peraí, para que uma pessoa possa trabalhar, exercer a função pública, a nomeação dela tem que ser publicada em Diário Oficial, porque senão todos os atos que ela comete são nulos e é crime. Então essa pessoa foi nomeada hoje retroativa, ela estava trabalhando até lá para trás, se ela estava trabalhando, ela estava recebendo ilegalmente. Porque como é que ela estava recebendo se ela não estava nomeada? Ou se ela não está recebendo, ela foi nomeada agora retroativa, ela vai receber 1 ano de salário sem trabalhar? Prefeito Dr. João Ferreira Neto, o senhor precisa explicar isso na sua rede social. O que são essas nomeações com datas retroativas? Se o senhor explicar legalmente e tiver razão, eu, doutor Márcio Marcelo, vou gravar uma live me desculpando, aceitando, dizendo que o senhor explicou e deu sentido. Porque não tem sentido uma pessoa ser nomeada hoje com data retroativa de 2020, 2021. Porque gera essa possibilidade de nós pensarmos que tem uma fraude. Porque se a pessoa foi nomeada hoje, o ato público saiu hoje, ela não podia estar trabalhando para trás. Porque o que dá legalidade a essa pessoa é a publicação. Então, se não tem publicação, todos os atos que ela praticou para trás são ilegais, são nulos. E outra coisa, eu vou passar aqui uma informação, porque eu estive numa unidade pública essa semana, onde eu tive que levar uma pessoa da minha família e teve um absurdo danado, mas eu não sou covarde de botar videozinho aqui para apontar e dizer que isso e aquilo, mas só para alguns servidores entender que enquanto eles estiverem trabalhando dentro de uma unidade pública, não existe essa de direito de imagem. Ele está representando o município, o estado. Então, se ele está representando um órgão público, ele é uma pessoa pública. Então, não tem essa de direito de imagem não, tá bom? Só para vocês ficarem focados e ligados naquele direito de vocês. Que às vezes as pessoas se amparam muito, não quer a minha imagem não vai aparecer. Vai aparecer sim. É porque eu não sou covarde. Mas vai aparecer sim. Porque eu sei do que eu estou falando. Tá bom? Obras públicas, como eu falo que é politicagem. Obra pública não pode subir sem uma placa. A placa é o direito que o cidadão tem para saber o que vai ser construído ali, quanto vai ser gasto, qual é o tempo de duração daquela obra e qual é a empresa responsável que ganhou uma licitação para fazer aquela obra.
As pessoas que fazem politicagem precisam entender que elas estão ali através de um mandato. Esse mandato foi dado, legitimado pelo povo, e ela precisa da satisfação desse mandato. E a satisfação de mandato, principalmente, é com transparência. E transparência, existe até uma lei, né, de transparência, que deveria estar os sites, as páginas das prefeituras estar atualizadas com informações para que a gente pudesse acessar, olhar uma placa ali e já ver qual foi a data da licitação, qual foi o preço pago. Então, administrar coisa pública exige transparência. Não tem que ser nada escondido, porque felizmente a gente ainda consegue descobrir, ou pelos meios legais, ou por informações de pessoas mesmo que estão insatisfeitas, que sabem que a coisa está errada, que sabem que infelizmente também está se comprometendo, e ela se vê numa situação que ela não tem medo de estar lá. Passando essa fase de politicagem, eu queria deixar muito claro. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que está fazendo presença aí na nossa live. Luciano, Israel e Tatiana lá de Carmo, nossos amigos. O Vander Gonçalves, meu irmão. A Ana Maria, Valdeci Francisco, Helenice Garcia, Renata Cristina, LC de Oliveira e Ana Cristina. Agradecer também o Diego, o Luciano, que são nossos líderes lá da Zona Oeste, que estão fazendo um trabalho brilhante lá na Zona Oeste, Campo Grande, Paciência, Cosmo, Luciano em Bangu, Marquinho lá em Itaguaí. Eu estou muito satisfeito com o trabalho que vocês têm feito, as portas que vocês têm aberto para a gente. Então, meus amigos, eu vou voltar a falar para vocês aquilo que eu estava falando. O povo está muito ligado na eleição presidencial. O povo ainda não se ligou na eleição estadual. Mas é preciso que a gente passe isso para os nossos amigos, para ficar atento da importância. O Rio de Janeiro, igual o Brasil, não pode mais cometer erros. Como eu disse e vou repetir, dos 7 últimos governadores, 5 presos, 1 impeachmentado. Então não é possível que o Rio de Janeiro suporte mais tanta incompetência. São 70 deputados estaduais. O povo precisa entender que enquanto os deputados forem os mesmos, não vai haver novos tempos, que na grande maioria, que eu não falo maioria porque eu não sou leviano, são viciados no sistema. São pessoas que não têm compromisso com a coletividade. É comum agora te abraçar, te beijar, dizer que te ama, encher a tua caixa de recado, te oportunar com o que é errado, com médico, com escola, com inaugurações, como eu acabei de falar aqui no município de São João de Meriti, que o governo, infelizmente, o governador permitiu que um deputado esteja usando essa questão oportunista, eleitoreira, do restaurante popular, fazendo santinho, carro de som na rua. Isso é crime eleitoral, isso é oportunismo, isso é politicagem. Igual ao outro deputado do prefeito, que faz politicagem, que tá fazendo reuniões em repartições públicas, que é crime, obrigando a servidor a participar de reunião. Se você for olhar a foto dos candidatos do governo aqui de São João de Meriti, não se ilude com aquela quantidade, não. Pode olhar todas as fotos, você vai ver que são as mesmas pessoas. São servidores que estão sendo obrigados a, depois do seu expediente, ir para reunião à noite de político. São as mesmas, pode olhar lá no clique, você vai ver as carinhas, ó, todos são as mesmas pessoas, servidores, que nós recebemos informe, que servidores estão sendo obrigados a trocar seu perfil, fotinha de perfil de Facebook, para botar a foto do deputado do prefeito, para não sofrer retaliação. Isso é politicagem, isso a gente não vai fazer, isso a gente não admite. E por isso por ser um candidato de ficha, um pré-candidato de ficha limpa, que não tem nenhum problema de falar as coisas, porque não tem rabo preso com o sistema, eu venho aqui dar essas informações que, infelizmente, os servidores não podem dar, porque vão sofrer represálias. Então, meu povo, hoje o papo é reto novamente, mas o papo é rápido. Precisamos conscientizar nossos amigos, nossos familiares,
que nós estamos num momento muito importante para o estado do Rio de Janeiro e que não temos mais como cometer erros. Não haverão novos tempos se as pessoas forem as mesmas. Nós temos que ter um cuidado hoje com essa tecnologia, com essa informação, de pesquisar o nome das pessoas. Eu vou ler um comentário aqui da dona Ana, que ela escreveu assim: acabaram com a nossa praça, fecharam os hospitais e maternidades, escola em péssimo estado e sem professores. Agora estão bonzinhos fazendo restaurante e creche. Em novembro eles fecham tudo. Esse é um comentário de uma de uma meritiense, de uma pessoa que já tem uma certa idade, deve morar muito tempo na cidade de São João de Meriti, e que já viu esse filme, e que sabe que isso aí é só momento eleitoral. Eles tiveram tanto tempo para fazer tudo, mas deixam para fazer porque eles entendem que vocês têm memória fraca, que o eleitor não tem direito de pensar, que eles oferecem esses serviços e usam desse oferecimento, do abuso da máquina, para fazer você entender nesse primeiro momento que eles são importantes, que são fundamentais. Representatividade é importante, sim, mas é igual casamento, não adianta você estar casado e se sentir sozinho. São João de Meriti tem 5 deputados estaduais e 2 federais, uma cidade de 34 quilômetros quadrados. Era para ser a melhor cidade da Baixada Fluminense. Pensa bem, 34 quilômetros quadrados apenas, 5 estaduais, 2 federais. Não é possível que a nossa cidade viva o que está vivendo. Não é possível que a nossa cidade ainda tenha gente passando fome. Não é possível que a nossa cidade tenha gente desempregada. Não é possível que a nossa cidade, as mulheres não consigam trabalhar porque não tem vaga nas creches. É muito difícil para mim, que trabalho há muito tempo nisso na vida pública, descer isso sem poder falar. Muita gente quer falar, mas tem algum tipo de receio. Então nós precisamos nos conscientizar muito a respeito desse novo olhar, desse momento crítico que o Rio de Janeiro passa. Sei que a galera está muito focada na questão presidencial, mas nós precisamos arrumar a nossa casa. O momento é esse de arrumar a nossa casa. A gente não pode se permitir, porque estamos num ano de oba-oba, de Copa do Mundo, etc., esquecer da importância do pleito. É papel do legislador, do cargo que eu estou pré-candidato, fiscalizar. Muita gente às vezes critica o Gabriel Monteiro, o Poubel, por eles fiscalizarem, mas eles estão fazendo o papel constitucional deles, artigo 143 da Constituição. É obrigação, é dever do legislador fiscalizar o executivo. E todo mundo vê nos vídeos do Gabriel, do Poubel, que eles de fato encontram bastante irregularidade. Isso acontece no dia a dia. Quem nunca foi numa UPA e ficou 4, 5 horas para ser atendido? É inadmissível no meu município, que tem 34 km², mas a mal do outro lado da cidade, vamos dizer assim, Tomazinho, e só ter que ir para o Jardim Sumaré, tem que ir lá para o Sumaré para poder a criança ser atendida. Não tem atendimento para criança dos dois lados do município. O prefeito, que é médico, botou um único ponto de atendimento para infantil quase na divisa com Caxias. É inadmissível. Como é inadmissível o governador do estado do Rio de Janeiro ainda não entender que nós só temos uma delegacia. Ele tirou uma delegacia que ficava localizada próximo ao centro do município, que atendia os dois lados, que era no Vilar dos Teles, trouxe a delegacia para o outro lado da linha, em Engenheiro Belfort, e deixou todo o lado aqui do Jardim Íris, Jardim Metrópole, tudo descoberto, Vilar dos Teles. Às vezes eu fico é difícil de acreditar que isso é só incompetência. Às vezes eu acho que não é só incompetência, não. É maldade, é alguma coisa diferente. Porque nós que vivemos na ponta, na cidade, seja na cidade do Rio de Janeiro, ou nos municípios da Baixada Fluminense, da Costa Verde, da região dos lagos, vivemos na ponta, sentimos a dificuldade. Não é possível que o administrador não ouça as dificuldades. Não é possível que o administrador ou o legislador não consiga entender a importância de ouvir a ponta, o povo que vive, o povo que sente a dor, a mulher que precisa botar seu filho na creche.
Só fazer audiências públicas para saber o que o povo está pensando. Então, meus amigos, para não ficar repetitivo, não haverão novos tempos se os nomes forem os mesmos, se os políticos forem os mesmos. Não vamos ficar presos só nessa polarização da eleição de presidente. Vamos olhar para o nosso estado do Rio de Janeiro, que, como eu disse, dos 7 últimos governadores, 5 presos, 1 impeachmentado. São 70 deputados estaduais. Não é possível que você não tire um tempinho para pesquisar a vida de cada um e veja aquele que realmente te representa. Eu ofereço meu nome como pré-candidato a deputado estadual, ficha limpa, 20 anos de vida pública, trabalhei como técnico na vida pública, procurador em vários municípios, que faço leis, fiscalizo, licitações. Então eu me sinto preparado e pronto para poder contar com seu pensamento positivo, contar com você nessa corrente, nessa ideia de multiplicar, de apresentar meu nome para outras pessoas, para que a gente possa conversar. Como eu falei com meus amigos, nós temos 5 grupos que nos ajudam, da Zona Oeste, da Costa Verde, do Rio de Janeiro, da Baixada, e faltou um que eu esqueci agora. A partir do dia 4 de julho, nós abrimos a nossa agenda até a véspera da eleição, 3 de outubro. Nossa pretensão é fazer reuniões todas as noites, a partir do dia 4 de julho. Então, na minha rede social tem o meu zap, você pode passar um zap pra gente, se você estiver interessado em conhecer a gente. Não precisa fazer reunião de multidão, eu vou na sua casa conversar com seus amigos, seus familiares, para que vocês possam conhecer, ter acessibilidade a esse pré-candidato e eu possa ouvir, a gente possa discutir ideias e dessas ideias nascerem projetos para o Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Eu fico muito grato mais uma vez pela atenção de vocês. Na próxima semana a gente vai amenizar um pouquinho mais, já que as 2 lives eu precisava falar muito, chamar muito você para a responsabilidade, que voto não é uma obrigação, o voto é um direito, e por ser direito você exerce se quiser, né? Se você não quiser você paga a multa, mas deve exercer com muita responsabilidade. Eu agradeço a todos pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos, debatendo, conversando, e até a próxima semana. Uma boa noite a todos e bom descanso.